Salve, salve galera! Professor Vladimir na área com mais uma aula Paraná de Geografia, especialmente para vocês do nono ano do ensino fundamental. Hoje vamos tratar de um tema importantíssimo também, vamos falar sobre um sistema econômico antagônico ao capitalismo, que foi o sistema socialista. Vamos conhecer algumas características na aula de hoje. Nossos objetivos são conhecer as características desse sistema socialista e sua influência na geopolítica mundial. Então, o socialismo tem como símbolo a foice e o martelo, também tem outros símbolos usados, são a estrela, aí confunde-se um pouco com o comunismo, mas a gente vai também determinar as diferenças que existem entre comunismo e socialismo, beleza? Então, no mundo nós temos dois tipos de sistema político-econômico vigentes, que são o capitalismo e o socialismo. O sistema capitalista vem vigorando aí desde o século XVIII. No entanto, no século XIX, o capitalismo não estava agradando a alguns trabalhadores ao redor aí do nosso planeta, em razão da condição de exploração que eles viviam, se sentiam explorados. Então, surgiu aí nesse continente, na Europa, um sentimento de mudança desse sistema capitalista, encontrar uma outra alternativa. Então, a classe proletariado, os proletários, puderam enxergar uma solução nesse sistema político-econômico que é o socialismo. Era um acervo de ideias que tinha como objetivo implantar uma sociedade mais igualitária, com igualdade de condições, em todos os setores que houvesse maior igualdade. Mudar essa sociedade de classes, extinguir a sociedade de classes, na qual os capitalistas, os trabalhadores se sentiam explorados pelo sistema capitalista. Então, essa insatisfação e esse desejo de mudança, os proletários, a população encontrou, os trabalhadores, encontraram-se com as ideias desses dois alemães, o Karl Marx e o Friedrich Engels. Eles dispuseram desse conjunto de ideias, essa teorização, essa teoria do socialismo foi escrita por esses dois pensadores. Inclusive, o Karl Marx escreveu uma coleção de livros chamada O Capital, um estudo sobre o capitalismo, Então eles fizeram um estudo aprofundado sobre o capitalismo e criaram um sistema, uma doutrina diferenciada que fosse antagônica, contra as características e a dinâmica do capitalismo. A implantação ocorreu somente no século XX, lá em 1917, quando houve a Revolução Russa, Os russos derrubaram o império, a figura do rei, do monarca, foi derrubado e deu origem à URSS, que foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Na metade do século XX ganhou outros adeptos, o leste europeu todo foi incorporado aí à União Soviética, além de outros países, China, Cuba e algumas nações africanas e asiáticas também aderiram a esse movimento socialista aí a partir do início do século XX. No entanto, devido a questões histórico-culturais, esse socialismo foi aplicado diferentemente em cada nação dessa, aqui na China ou em Cuba, no leste europeu. Características do socialismo. Vocês vão perceber que ele é extremamente antagônico, contra as características do capitalismo. Os meios de produção. No socialismo, toda a estrutura produtiva, empresas, indústrias, terras agrícolas, são de propriedade da sociedade. A população é proprietária daquilo, não tem a propriedade privada, é de todos, e o Estado exerce o controle sobre o desenvolvimento, sobre a dinâmica desses elementos aqui do espaço. A agricultura, tudo era dividido entre a sociedade, todos eram proprietários. Então, o primeiro quiz aí, dois grandes pensadores alemães responsáveis pelas bases teóricas do socialismo. Letra A, Nietzsche e Engels. Letra B, Marx e Engels. Letra C, Mendelssohn e Marx. Ou letra D, Engels e Mendelssohn. É rapidinho, a gente já volta para corrigir.
Então vamos lá, pessoal, correção do primeiro quiz da aula de hoje. Dois grandes pensadores alemães responsáveis pelas bases teóricas do socialismo. Letra A, Nietzsche e Engels. Letra B, Marx e Engels. Letra C, Mendelssohn e Marx, ou letra D, Engels e Mendelssohn. A gente acabou de ver que foram Karl Marx e Friedrich Engels, né? Até hoje, né, a obra desses pensadores, ela ainda é estudada, revista constantemente. A gente vai ver que existem ainda alguns países que praticam esse sistema político-econômico do socialismo no mundo. São poucos países, mas ele tem alguns remanescentes e alguns que praticam um socialismo diferenciado, aí, como a China e outros países que a gente vai ver também. Mas a base, o socialismo real, mesmo escrito pelo Marx e Engels, é o que foi desenvolvido na Rússia. Outra característica, a inexistência de sociedade dividida em classes. Como os meios de produção pertencem à sociedade, existe somente uma classe, a dos trabalhadores. Certo? Então todos trabalham em conjunto e com o mesmo propósito, melhorar a sociedade. Por isso não existem empregados e nem patrões. Então, ao longo do desenvolvimento histórico do socialismo, né, essa foi a maior dificuldade encontrada, é que toda a nação, todos os governantes, né, quem estava gerindo todo esse sistema, respeitasse essas regras, né, que não haveria divisão de classes, que todos teriam o mesmo propósito, que era melhorar a sociedade. Essa foi uma dificuldade grande encontrada. A economia planificada, controlada completamente pelo Estado. O Estado realiza o controle de todos os segmentos da economia e é responsável por regular a produção e o estoque, valor do salário, controle de preços, tudo que envolvesse o sistema econômico e político seria controlado pelo Estado, diferentemente do capitalismo, né, que tem um sistema econômico liberal. Quem controla o mercado, né, são os agentes ali econômicos e não o Estado. A intervenção do Estado no capitalismo, ela só é efetivada em algum caso de emergência econômica, alguma crise, né, que o Estado deve intervir. No mais, o mercado deve funcionar livremente. Aí algumas diferenças para a gente esclarecer aqui, que eu comentei com vocês no início da aula, a diferença do comunismo para o socialismo. Na definição de sistema político, eles são parecidos. Ó. O socialismo procura a igualdade entre os membros da sociedade, mantendo os bens de produção como bens coletivos. Ele pode coexistir em diferentes sistemas políticos, o socialismo, ele pode ser misto, a gente vai ver isso um pouco mais à frente, mas a maioria dos socialistas defende democracia participativa. O comunismo, como definição, também defende uma sociedade sem classes, os meios de produção pertencem ao governo e a produção é dividida igualmente entre todos. Já no socialismo também não é bem assim. Uma sociedade comunista é apátrida. Toda a classe trabalhadora seria unida por um ideal maior que é o da pátria. Então o comunismo não é capaz de conviver com outros sistemas, como o socialismo é capaz de fazer. E a gente vai ver, a China faz isso, né? Muito. A Coreia do Sul, alguns países que fazem uma mescla ali de sistemas políticos, né? Mas o comunismo não é capaz disso. Então países comunistas mesmo, de origem desse comunismo real, já inexistem, né, no mundo. Vamos ver algumas categorias aí do socialismo, alguns tipos de socialismo que se desenvolveram ao longo da história desse sistema. O primeiro, socialismo utópico. Primeiro explicar para vocês o que é utopia, né? Utopia é aquela ideia de qualquer sociedade livre de regras, de uma sociedade ideal onde todos cooperam, onde todos trabalham por todos, não existe divisão de classes. Isso era o socialismo utópico, né? Foi a primeira corrente socialista desenvolvida durante a primeira Revolução Industrial, quando houve já uma insatisfação dos trabalhadores, né, com o sistema capitalista. Um grande estudioso foi o Claude-Henri de Rouvroy, conhecido como Conde de Saint-Simon. Viu? Tive que afiar meu francês para falar isso, hein? Então, o Conde de Saint-Simon que escreveu essa doutrina do socialismo utópico. Né? E essa palavra também é usada, utopia, para sonhos inalcançáveis, que ficam só no nosso imaginário. Né? Porque, infelizmente ou felizmente, não, depende da visão de cada um, se conseguiríamos chegar num nível de sociedade, né, desse porte, de igualdade igualitária, humanitária. Isso é algo muito difícil, até pela origem do ser humano, né? A gente tem dificuldades em desenvolver esse tipo de doutrina, tanto que ela
não existiu, ela acabou fracassando. O que era importante, né, que as classes, essa ideia também é interessante, mas difícil também, era importante que as classes prósperas, as elites, as classes sociais mais abastadas, entendessem que melhorar a condição das pessoas que vivem na pobreza seria uma vantagem também para elas. Tá? Instituições sociais, o objetivo era que melhorar as instituições sociais, moral, fisicamente, intelectualmente, para as classes mais pobres e mais numerosas. A ideia é que todos teriam vantagem com isso, né? Tudo isso por meio de um progresso industrial e científico. Aí o socialismo científico foi criado no século XIX, pautado numa análise histórica e científica do capitalismo. O Engels e o Marx que foram responsáveis por essa teoria do socialismo científico. Segundo esses pensadores, em todas as épocas históricas, a sociedade foi marcada pela luta de classes, sendo essa uma relação caracterizada pelo antagonismo entre uma classe opressora e uma classe oprimida. Segundo a teoria do socialismo, as classes dominantes, as elites, oprimem as classes mais pobres. No capitalismo, né, essas classes são representadas pelos proprietários do capital, né? Lá não haveria divisão, mas os capitalistas, quem tem os meios de produção, e do outro lado uma massa de assalariados que não tem posses, né, e que dispõe apenas da sua força de trabalho, a mais-valia, né, o lucro obtido pelo patrão, no caso o dono dos meios de produção, né, proveniente do nosso trabalho. Houve uma primeira experiência de comunismo antes da Rússia, né, que ficou a mais famosa aí pelo socialismo, perdão, foi a Comuna de Paris. Né? Mais uma vez, destacar aqui a maturidade política, né, do povo francês. Né? A gente já teve os franceses historicamente, lá, a queda da Bastilha. Hoje nós temos estados-nação aí com poderes, com os 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário, graças, né, a esse momento histórico que foi a queda da Bastilha, a derrubada do governo absolutista na França. E mais uma vez a França demonstrando aqui uma tentativa de mudança política. Né? Então, em 1871, instalaram a Comuna de Paris, mas não era no país todo, né? Era só lá na capital. Ela foi uma experiência extremamente rápida, durou do mês de março ao mês de maio. Né? Eles tentaram, invadiram a cidade de Paris, né? Dominaram a cidade de Paris, os trabalhadores, reivindicando melhores condições, mas o exército interviu, então eles foi desfeita essa Comuna de Paris com extrema violência, né? Foi uma batalha muito sangrenta. Aqui é o segundo questionário, né? Mas ficou o número 1 aqui, tá? Na volta eu vou arrumar para vocês lá. Movimento socialista que teve como referência o Conde de Saint-Simon e teve seu desenvolvimento durante a Segunda Guerra Mundial, letra A Guerra Fria, letra B, a Primeira Revolução Industrial, letra C, ou a Segunda Revolução Industrial, letra D. Rapidinho a gente já volta. Então, no ano aqui, como num passe de mágica, temos aqui o questionário número 2, o movimento socialista que tem como referência o Conde de Saint-Simon e teve seu desenvolvimento durante, letra A, a Segunda Guerra Mundial, letra B, a Guerra Fria, letra C, a Primeira Revolução Industrial, letra D, a Segunda Revolução Industrial. Foi durante a Primeira Revolução Industrial, aquela tentativa de criar uma sociedade utópica, né, igualitária, né, sem diferenças sociais, sem divisão de classes,
baseado no desenvolvimento industrial e científico. O desenvolvimento continuaria, mas desenvolvido coletivamente. E eis que finalmente surge aí o socialismo na União Soviética. A Comuna de Paris, né, que a gente viu agora há pouquinho aí, ó, ela tinha sido a primeira experiência prática do socialismo, mas foi dentro de uma cidade, né, foi em Paris. Somente no século XX a ideologia socialista foi adotada por um país inteiro. A primeira nação a adotar esse sistema foi a Rússia. Pouco tempo depois se unificou, né, e foi criada a União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aqui eu coloquei de propósito, é o Lenin, ou Lenin, é chamado com as duas terminologias aí. Foi estabelecido na Rússia em 17, né, a Revolução Bolchevique, que derrubou a monarquia czarista, que vigorava no país, né, o Partido Bolchevique, liderado por Vladimir Lenin, um nome bonito desse cara, ó, instaurou o governo socialista, que defendia os ideais baseados, sobretudo, nos princípios marxistas, lá do Marx e do Engels, né, aquele socialismo real, foi aplicado no país pelo Lenin. O governo bolchevique, né, como foi chamado, bolchevique significa maioria. E nesse período também tinha um grupo antagônico, que era contra os bolcheviques, que eram os mancheviques, que é traduzido do russo, significa minoria. Né? Tiveram alguns embates lá. Né? Inicialmente o Lenin compartilhou o poder com os revolucionários de esquerda, né, os sovietes eleitos, tá? Embora em 1918 ele centralizou o poder no novo Partido Comunista, unificou o poder. Aí. Nessa administração comunista, as primeiras atitudes foi redistribuir a terra entre os camponeses, distribuição de terras de forma agrária, nacionalizou os bancos, então não existiam mais bancos privados, tudo era controlado pelo Estado, e a indústria também foi toda estatizada, passou a pertencer tudo ao Estado. Retirou o país, a Rússia, da Primeira Guerra Mundial, né, assinou um tratado com as grandes potências lá, através da Internacional Comunista, e retirou-se da guerra e passou a desenvolver esse sistema na Rússia. Aqui uma imagem, né, dos bolcheviques, que foram os revolucionários que derrubaram a monarquia czarista. É lógico que isso não era feito com um diálogo, com uma troca de favores, né? Os oponentes ao governo bolcheviques foram suprimidos no Terror Vermelho, uma campanha violenta administrada pelos serviços de segurança. Né? Dezenas de milhares de pessoas foram mortas ou enviadas a campos de concentração porque eram contrárias ao governo bolcheviques. Eles derrotaram esses exércitos que eram contra o governo bolchevique, contra a maioria no caso, né? Da direita e da esquerda, na Guerra Civil Russa de 17, que foi essa revolução, durou até 1922 e participou da Guerra Polonesa Soviética de 19 a 21. Então a Rússia passou a controlar todos esses demais países aí. Que sucedeu o governo do Lenin, foi o governo do Joseph Stalin, também que ficou muito marcado aí, né, um regime totalitário, né, durou entre 27 e 53. Ele era membro do Partido Comunista, membro do partido do Lenin, realizou transformações radicais no país e impôs um regime de terror que perseguia minorias e opositores. Porém, frente a todo esse problema enfrentado, aí, o regime conseguiu industrializar a União Soviética, transformou a União Soviética em uma grande potência mundial. Até aí tudo bem, estavam crescendo economicamente, né? Desculpa. E o socialismo foi se desenvolvendo dessa maneira, né, figurando no planeta. Depois a gente vai ter, mais adiante na década de 80, depois da Segunda Guerra Mundial, a divisão, aquela polarização, né, a bipolaridade entre socialistas e capitalistas, entre Estados Unidos e União Soviética. Okay? Vamos ao terceiro quiz, então, da aula de hoje, o último quiz da aula. Ainda que a Comuna de Paris tenha sido a primeira experiência prática de socialismo, foi somente no século XX que a ideologia socialista foi adotada por um país inteiro. Que país foi esse? Letra A, China. Letra B, Rússia. Letra C, a Mongólia. Ou letra D, a Coreia do Norte. É rapidinho, a gente já volta para corrigir.
Então vamos lá, pessoal, vamos corrigir o último quiz da aula de hoje. Ainda que a Comuna de Paris tenha sido a primeira experiência prática de socialismo, foi somente no século XX que a ideologia socialista foi adotada por um país inteiro. Que país foi esse? Letra A, China, letra B, a Rússia, letra C, a Mongólia ou letra D, a Coreia do Norte? Sabemos que foi a Rússia, depois da derrubada dos monarquistas, da monarquia czarista, pelo Vladimir Lenin, na Revolução Bolchevique, eles passaram a adotar o socialismo como sistema político e econômico. Quem sucedeu o governo do Lenin foi o governo do Joseph Stalin, que participou mais efetivamente desse crescimento econômico acelerado da Rússia, que acabou, da União Soviética naquele período, acabou se transformando numa grande potência, o que veio futuramente trazer um embate entre esses dois sistemas, o capitalismo e o socialismo, naquela bipolaridade, na divisão do mundo entre socialistas e capitalistas. Então, conhecemos hoje as características do sistema socialista. A geodica de hoje é uma música que chama-se Close to the Heart, mais perto do coração. O artista é uma banda chamada Rush, é uma banda de rock and roll. E é importante que vocês, ao acessarem a música, quem tiver interesse, que você veja a tradução. Ela fala um pouco sobre essas características do socialismo, de uma forma mais poética, mais artística, Mas é interessante que vocês vejam a tradução da música. Beleza, meu povo? Essa foi mais uma aula Paraná de Geografia. Um abraço, até a próxima.